Muito bom dia, meu amado irmão, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida. Estamos juntos mais uma vez para desfrutarmos de mais um café diário nessa segunda-feira. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia e renove as suas forças para uma semana muito abençoada. Que Jesus possa estar com as suas mãos esparramadas sobre nossas vidas nesse dia e sobre nossa casa. Vamos desfrutar do nosso café diário de hoje no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12 até o versículo 14, que diz o seguinte: portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam seus desejos. Não ofereçam seus membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Preste muita atenção, meu querido ouvinte. O nosso corpo, como nós fomos criados por Deus, nós precisamos lembrar diariamente disso, que nós fomos criados por Deus, pelo nosso Criador, para que tudo que há em nós, tudo que foi criado, olhos, cabeças, mãos, pés, tudo, até os membros, internos e externos, todos foram criados para o louvor do nome do nosso Deus. Então, todas as vezes em que nós usamos o nosso corpo, precisamos entender que também hoje, da maneira em que nós estamos em o corpo caído, o corpo manchado pelo pecado, nós precisamos lembrar disso, mas isso também não é desculpa para mim usar o meu corpo, tendo o conhecimento que hoje nós temos da palavra de Deus, que nosso corpo, nossos membros, eles são instrumentos para louvor do nosso Deus. Mas por causa do pecado, por causa da nossa queda, por causa dos nossos defeitos, muitas das vezes a nossa ignorância nos faz cometer coisas com o nosso corpo que a gente não entende a gravidade que ela tem no mundo espiritual. Muitas das vezes nós usamos os nossos membros, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, nós vamos colocando em situações que não louvam o nome do nosso Deus, que não louvam o nome do nosso Senhor. Então nós precisamos diariamente fazer esse check-up, se a minha vida, se o que eu faço, se o que eu estou olhando, se o que eu estou tocando, se o ambiente em que estou está louvando o nome do Senhor, ou na verdade está me desonrando. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu sou pecador, então por isso eu não teria que eu venha fazer, que venha agradar a Deus, Deus sempre vai estar irado comigo, Deus sempre vai estar com desejo de sangue, de justiça, e não é assim que funciona. Nós precisamos entender que o fato de eu ser pecador, estar em um corpo lutado, estar em um corpo pecador, não significa que eu tenha que viver na prática do pecado. Pecar, todos nós iremos pecar porque de fato somos pecadores, mas viver na prática, na constância, no hábito do pecado é que faz diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Fato é que nós precisamos lembrar, querido, que quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos entender qual é a real condição que nós estamos. Nós somos pessoas que fomos criados por Deus para viver diante da sua presença eternamente. Mas por causa do pecado dos nossos primeiros pais, nós herdamos, infelizmente, essa herdade maldita. Mas Cristo Jesus veio para quebrar essa maldição, ou seja, antes da lei, antes da graça, precisava ser feito todo o ritual para satisfazer a necessidade de Deus para aplacar o pecado, mas era uma necessidade constante, ou seja, nunca estava satisfeito. Com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus, o pecado ainda continua. Claro que continua, nós continuamos pecando, mas hoje o sangue de Jesus, ele é autossuficiente para me purificar. Quando eu preciso matar animais, eu não preciso sacrificar sangue,
porque o sangue de Cristo ele já é autossuficiente para aplacar a ira de Deus contra a minha e contra a sua vida. Por isso que nós aprendemos, e por isso que esse evangelho que é pregado hoje nas igrejas, romântico, bonito, lindo, cheiroso, maravilhoso, doce, que todo mundo quer, que todo mundo hoje quer ser cristão, não é o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro, ele traz de dentro para fora o pior que há em cada um de nós. Ele revela a podridão que há dentro de nós, quem nós somos realmente, que nós tentamos esconder debaixo dos cobertores, nós tentamos afogar para que as pessoas não enxerguem quem nós somos verdadeiramente, mas Deus, ele nos enxerga na nossa essência. Ele sabe quem somos cada um de nós. Ele sabe o que nós somos capazes de fazer quando ninguém está vendo. Ele sabe o que nós desejamos fazer quando ninguém está vendo. Coisas que nós não queremos que as pessoas vejam, coisas que nós temos medo que as pessoas descubram, coisas que nós temos medo que a esposa descubra, que marido descubra que nós possamos isso, pastor, ou que seja, pai, irmão. Nós temos medo porque é o que está dentro de nós, é a maldade, é a ruindade, é o desejo pelo que é proibido, pelo que é errado. E por mais que nós dizemos assim, mas eu não peco dessa maneira, eu não tenho pensamento negativo, eu sou uma pessoa até boa, eu até faço atos de justiça. Quando eu vejo alguém me dar com fome, eu vou lá, compro lanche para ele, eu ajudo da maneira que eu posso, segundo a minha condição e tudo que eu faço, mas nós precisamos lembrar que o evangelho verdadeiro não se prende às bondades do que eu faço. Tudo o que nós fazemos, na verdade, atribuímos a graça e misericórdia da parte de Deus. Se eu faço algo de bom para alguém, se eu faço alguma atribuição positiva, não atribuo a mim. Não foi eu que fiz voluntariamente. Na verdade, foi que Deus, através da minha vida, agiu para que eu pudesse fazer o bem. Muitas das vezes as pessoas pensam, mas eu não sou tão ruim. Na verdade, eu não me sinto tão pecador assim. Nós somos, querido. Nós somos pecadores, nós somos errantes, nós precisamos diariamente da misericórdia de Deus. Quando nós esquecemos isso, quando nós nem enfatizamos isso na nossa vida, significa que, na verdade, nós estamos desvalidando a importância do sacrifício de Cristo, porque é só através de Cristo, através do seu sacrifício, que nós somos justificados. Não há justiça em nós mesmos. É mais ou menos o seguinte: você chega em casa do seu trabalho, ou de manhã você acorda bem cedinho, você quer tomar aquele café abençoado com aquele omelete recheado. Você prepara 10 ovos e você vai fazer baita omelete para você, para sua esposa, para o seu filho, para quem for. Vai fazer aquele omelete maravilhoso. Você coloca 10 ovos na frigideira, aqueles ovos bonitos, com a gema amarelua, bem bonitinha. Quando você quebra o décimo que você joga em cima, o que acontece? Aquele ovo está podre. O que aconteceu com o restante da omelete, dos 9 ovos que estavam bons, que estavam ótimos? Você estraga tudo. Porque assim é o pecado. Você pode ter 9 coisas que você entende como positiva e como boa, mas um pecado, ele é suficiente para manchar todo o resto de coisa boa que a gente acha que faz. Por isso que nós não nos apoiamos em nossos feitos. Por isso nós não nos apoiamos na nossa própria justiça, porque entendemos que o nosso corpo, a nossa vida, ela precisa estar em serviço para fazer aquilo que louva o nome do Senhor. Por isso tem pessoas que nem entendem, né? Porque tem problemas no relacionamento, porque não consegue entrar em um relacionamento, porque não consegue se relacionar com ninguém, porque nunca está satisfeito. Eu estava até conversando esse dia lá no trabalho com relação às pessoas que têm distúrbio, né, na área sexual, e quando entra no relacionamento não consegue se saciar somente com um parceiro do sexo heterossexual, e entram em crise porque não estão acostumados, porque tudo aquilo que foge do padrão, irmão, tudo aquilo que foge do padrão estabelecido por Deus, cria-se o vício, cria-se algo destrutivo para a nossa vida.
Deus, ele fez tudo para que o nosso corpo fosse saudável, para que nós possamos usá-lo como instrumento de justiça e não injustiça. Quando nós usamos o nosso corpo para deliberar o pecado, nós estamos fazendo aquilo que agrada o nosso inimigo e, consequentemente, o inimigo do nosso Deus. A luta entre a carne e o espírito, ela existe de fato, é uma guerra, é constante, é uma luta. Você que gosta de ver MMA, você que gosta de ver aquelas lutas que eu até gostava quando era menorzinho, aquelas lutas do WWE, né? Que era aquela luta que o pessoal pula da corda. Eu achava aquilo fantástico, ouvia aquilo, achava sensacional, mas depois descobri que ela é mentira. Para você ver como é que são as coisas. Então, na verdade, meu querido, preste atenção, nós diariamente estamos em uma luta física, carnal e uma luta espiritual. A Bíblia diz que vence aquele que a gente alimentar mais. Se você alimentar mais o seu corpo, consequentemente o seu corpo vai ser mais. Você não vai ter prazer, você vai ter desejo de orar, você não vai ter desejo de ler a Bíblia, você vai ter desejo de jejuar, você vai ter desejo de buscar a Deus. Então, quando nós alimentamos somente o corpo vai prevalecer. E o que vai ter desejo no corpo? De ficar na cama, de dormir, de fazer outras atividades que não seja buscar também a Deus, que não é errado, que estou falando assim, que você pode passear, você pode fazer uma caminhada. Mas quando nós fortalecemos só o lado físico, o lado carnal, nós enfraquecemos a nossa vida espiritual. Não entrei nem nas questões pecaminosas, né? Como nós usamos nosso corpo deliberadamente para o pecado. Mas como nós fortalecemos somente o físico, tem pessoas que são atletas, tem pessoas que jejuam, né? Fazem jejum, né? Para poder saudável para o seu corpo, né? Até os médicos falam que é importante no jejum, mas esquece de alimentar a sua alma também precisa ser alimentada, o seu espírito também precisa ser alimentado. Nós não somos formados simplesmente por corpo físico, nós somos formados tricotonista, corpo, alma e espírito. É um conjunto de três que precisam ser alimentados para que tudo corra bem. E muitas vezes pensamos que essa luta só acontece por coisas muito grandes e notáveis. Roubar, matar, usar drogas, cometer adultério, essas são as palavras grandes. Algo que não fazemos porque sabemos que ofende a Deus. Morremos para esse pecado, mas permitimos que ele reine dentro de cada um de nós. Ou seja, muitas das vezes nós escondemos esse sentimento dentro de nós. Muitas das vezes a gente não faz fisicamente, mas pensamos em fazer a maldade. Nós pensamos em agir. Fala assim, o pensamento não é pecado, o pensar não é pecado, né? O errado é cometer. Nós entendemos que a prática é mais grave do que fazer. Mas a Bíblia diz que quando Jesus fala sobre acerca do adultério, né, na questão lá do Antigo Testamento, Jesus diz o seguinte, olha, antigamente no Antigo Testamento, o pecado do adultério era prático, o cara se deitava com a mulher e praticava. Hoje eu digo para vocês que o pecado, o adultério é quando você olha para uma mulher e deseja ela. Esse você já cometeu adultério. Então olha só a coisa grave, entendeu? Tudo que nós alimentamos de maldade dentro de nós é como se nós estivéssemos praticando. Olha só a coisa grave. Então preste muita atenção, querido, no que você está pensando, no que você está vendo, no que você está pensando em pecar. Porque Deus pesa da mesma forma e na mesma balança. Mas mesmo amando a Deus e desejando viver para Ele, todos os dias nós lutamos com várias atitudes que querem prender e nos controlar. Isso pode ser devido a nudos ou experiências passadas. Seja qual for o motivo, também precisamos morrer para esse sentimento. Se quisermos viver a vida abundante e plena que Deus quer nos dar. Então, nós precisamos entender que nós não devemos ter medo. Nós precisamos, em Cristo Jesus, buscar de Deus força e capacitação para que nós possamos vencer os nossos pecados. Por exemplo, se alguém os decepciona na infância, podemos lutar constantemente, né, com a ideia de confiar em Deus. Sabemos que devemos
mas achamos difícil. Preferimos controlar tudo e confiar em nós mesmos, deixando pouco espaço para a fé. Se sofremos privação material ou emocional em nossos anos de formação, nossa luta pode ser com a ideia de que Deus é o Pai amoroso que cuida de seu povo e pode suprir todas as suas necessidades. Então, muitas das vezes, os traumas que nós tivemos no passado, como aqui nós falamos sobre emocional ou financeiramente, como é negativo, nós tentamos associar que Deus e não o Deus que cuida, que Deus não o Deus que providencia. Então nós acabamos canalizando a nossa dependência em nós mesmos. Quantas pessoas que você vê por aí que são muito prósperas, pessoas bem-sucedidas, que dizem assim, eu sou capaz, Deus nunca me ajudou porque eu consegui tudo sozinho. E ele lembra do passado quando ele era pequeno, quando ele era criança, a dificuldade que ele passou na família e que ele enxerga que Deus uniu que esteve com ele. Não é verdade? Então, assim, eu nunca passei por dificuldade. Graças a Deus, nunca passei fome. Graças a Deus, nunca passei fome. Mas já passei muita dificuldade. Eu lembro que uma certa feita eu dentro da casa com a minha irmã, os irmãos comendo um café com farinha, passando uma grande dificuldade que eu lembro sem aperto, mas nunca passando fome. E sim, eu reconheço que se igual fosse Deus, eu teria passado fome com a minha família. Então é isso que faz a diferença entre você crer em Deus, independente do que Ele faça de bom ou não, independente se Ele permitir que você passe por um aperto ou não. Eu entendo que o meu Deus, Ele evitou que coisas piores acontecessem na minha vida. As pessoas que têm mágoa de Deus, que têm o tristecilando de Deus, ela sempre vai dizer, Deus, o que esteve do meu lado, porque ela entende que o fato dela passar aperto significa que Deus não estava com ela. Na verdade, é ao contrário, se Deus não estivesse com ela, coisas piores aconteceriam. Amém, querido? Então, querido, esse foi o nosso café diário de hoje. Então, entenda que a minha vida, a sua vida, o ar que eu respiro, os olhos que eu tenho, as mãos que eu tenho, tudo que eu tenho, olhe para você como você, meu Deus, te criou perfeito. Você anda, você fala, você mexe perfeitamente. Tudo isso que Deus te deu é para o louvor do nome dele. Então use para a glória do louvor do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.